Bom, nesta planilha nós podemos controlar o status de pagamento de cada cliente, sabendo se o cliente está com o pagamento dele em dia ou se está atrasado. Também poderemos controlar quanto que ele pagou efetivamente. Neste exemplo, então, nós temos que cada cliente ele tem uma data de vencimento, uma data para poder efetuar o pagamento dele, e tem uma coluna onde existem as datas onde ele realmente fez o pagamento. E a coluna C são os valores originais, os valores a serem pagos. Observe então que o primeiro cliente ele tinha um pagamento para ser feito no dia 2/6 e efetivou o pagamento no dia 18, portanto ele estava em atraso. A coluna E está demonstrando isso. Neste exemplo, cada vez que o cliente efetua um pagamento com atraso, é incluído ao valor original 10% de multa. Assim, esse valor de R$ 1.000 passaria a 1.100. No segundo cliente, este teria que pagar no dia 3/6, mas pagou antes, pagou no dia 2/6. Então ele está em dia. E o valor, que era de 2.000, continuou sendo em 2.000. Então, o que nós iremos ver a partir de agora é como é que nós poderíamos programar o Excel para que ele, Excel, preencha automaticamente algumas linhas da nossa planilha. Nesse exemplo, eu só tenho aqui 5 clientes, mas no nosso dia a dia eu posso ter centenas, milhares de clientes. Não posso fazer isso aqui manualmente. Nós faremos uso, então, da função C. A função C, SE, é uma função que avalia uma ou mais condições. E dependendo do resultado dessa avaliação, você pode tomar ações diferentes. Vamos então compreender como pode ser feito esse primeiro exemplo. Para utilizar uma função C, nós podemos utilizar, junto com ela, esses operadores daqui, esses comparadores de condições. Ou seja, nós podemos ter valores que são iguais, às vezes eles podem ser maiores ou menores, podem ser diferentes. Então, dependendo do tipo de condição que você vai pedir ao Excel para avaliar, esses símbolos serão utilizados. Nós vamos ver alguns deles nesse exemplo. Eu vou começar, então, executando a primeira função C na coluna E. Como você viu, nós precisamos colocar nessa coluna aqui a palavra atrasado ou então o termo em dia, dependendo de quando o cliente fez o pagamento. Vamos lá. Eu vou clicar primeiro aqui nesse botão de inserir função, esse FX, e seremos levados à janela principal de funções, bastando no interior dela selecionar a palavrinha C e depois dar OK. No interior desta janela também temos que preencher 3 caixas, elas são obrigatórias. Essa primeira daqui, muito importante, é justamente a condição, a pergunta que você deseja fazer para que o Excel analise se está ocorrendo, se é verdadeira, ou se não está ocorrendo, se é falsa. Para qualquer condição, tem sempre o lado verdadeiro e o lado falso. Eu vou bolar uma pergunta aqui para saber se o Hudson, que é o primeiro cliente que tem aqui, ele pagou atrasado. Então, para fazer isso, eu vou dar um clique na data de pagamento que o Hudson fez e verificar se essa data ela é maior que a data de vencimento. Se essa data daqui ela ultrapassar a data de vencimento, eu sei que esse cliente atrasou. A questão é como eu faço isso aqui dentro. Eu já cliquei em D2, que é a data em que ele pagou. Agora eu vou fazer uso desse símbolo daqui, o símbolo de maior. Vou no meu teclado e pressiono ele. E a seguir, clico na data de vencimento do Hudson. Desta forma, a minha pergunta está feita. D2, que é essa data de pagamento, ela é maior que a data de vencimento, Excel? Pois bem, se essa data for maior, então basta que eu faça aparecer a palavra atrasado. Se essa data de pagamento não for superior à data de vencimento, eu vou pedir que ele exiba em dia. Aqui uma funçãozinha C simples, a pergunta é feita e as ações, quando verdadeiro e quando falso, devem ocorrer. O resultado final, o Excel sabe que é atrasado.
Ao dar OK e arrastar a fórmula, vamos observar alguns dos casos. Este caso aqui nós já sabíamos que ele pagou no dia 18, quando deveria ter pago no dia 2. Ele está atrasado. No exemplo abaixo, ele tinha que pagar no dia 3, pagou no dia 2. Então está tudo bem com ele, está em dia. Vamos ver aqui embaixo. Outro caso, ele tinha que pagar no dia 6 e pagou antes, no dia 2. Ele está em dia com o pagamento. Quando você faz uma função C e você deseja alterar, editar aquilo que fez, sempre clique na primeira função que começou o processo e a seguir repita o passo de clicar no botão FX. A janela ela é aberta exatamente no ponto em que você começou a construção. Basta alterar o que você gostaria, dar OK e, evidentemente, repetir o arrasto de células novamente. Mas esta solução ela poderia ter sido feita de uma maneira diferente e ainda assim estaria certa. A condição que nós fizemos aqui foi perguntar se a data de pagamento era superior ao vencimento para sabermos se estava atrasado. Mas e se nós quiséssemos fazer o contrário? Se nós quiséssemos saber se essa data daqui ela é menor ou é igual à data de vencimento? Porque se eu paguei até a data de vencimento ou no dia da data de vencimento, eu estou em dia. Então, veja só como é que eu poderia modificar, vou apagar aqui o que nós havíamos feito, e eu vou modificar a condição. Eu vou clicar na data de pagamento mais uma vez, que é o D2, mas avaliar se essa data ela está abaixo ou é igual ao vencimento. Vou usar esse outro operador que está aqui ao lado. No teclado manual, mais uma vez, menor igual, e aí eu clico em B2. Olha, a pergunta mudou, aqui ó, ela está alterada. Como essa pergunta foi alterada, as respostas para verdadeiro e falso, elas mudam também, porque agora a questão é, eu estou perguntando se essa data daqui estiver abaixo ou igual ao vencimento, então esse cliente está em dia. Ó. Mas, caso contrário, ele atrasou. Portanto, a pergunta que você vai fazer, ela normalmente pode mudar muito dependendo de como é que você vai condicionar a situação. Eu vou dar OK, vou arrastar novamente, ó, não mudou nada, o resultado é o mesmo. Assim, você pode utilizar esses operadores que aqui estão da forma que você realmente estruturar a sua condição, a sua pergunta. Memorize isso. E completando esse primeiro exemplo de função C, nós vamos fazer com que o Excel calcule na coluna F uma multa de 10% para os clientes que atrasaram. Vamos ver então, clicando no botão FX, selecionando a função C, clicando em OK. Vou repetir a pergunta que já havia feito no exemplo anterior para saber se o cliente atrasou. Então, clico em D2, coloco o símbolo de maior e clico em B2. Ou seja, se o cliente pagou após o vencimento, ele está em atraso. Como ele está em atraso, eu agora não vou colocar a palavra atrasado ou nenhum outro texto. Isso a gente já viu como é que é feito no exemplo anterior, na coluna E. Eu vou fazer um cálculo aqui dentro. Então, eu vou dizer ao Excel que ele tem que pegar o valor original, que é de R$1.000, e vou adicionar aos R$1.000 algum outro valor, que neste caso é a multa que ele deverá pagar. A multa é de 10%, então 10% vezes o valor original. Observe que eu estou colocando esses espaços aqui dentro desta caixa apenas para ficar mais claro a forma de interpretação sua, mas você não precisa deixar espaços em branco. Eu aqui estou dizendo para o Excel, pegue os R$1.000, pegue esses R$1.000 que estão aqui e some ao quê? A 10% de R$1.000, que equivale a 100. 1.000 mais 100, olha aqui os R$1.100. Portanto, a multa será de 10% apenas se ele atrasou. Se ele não atrasou, ele paga somente o valor original que está na célula C2. Observe aqui embaixo o resultado final que vai dar para a gente. Clique em OK, arrasto e olha que interessante.
Aonde você consegue ver aquela condição que nós havíamos feito, que tinha dado que o cliente está em dia, note que os valores eles se repetem. No ponto onde aparece a condição atrasado, o valor ele aumenta 10%. Numa planilha que existam diversas linhas, automaticamente o Excel vai fazer isso para você.